Bom, dando continuidade nesse horizonte da Missão Brasil, queria passar uma apresentação rápida para vocês. E enquanto os irmãos... Isso. É preciso que a gente diga uma coisa que às vezes não fica muito claro. É que dentro da obra missionária existem várias visões. Tem a visão de quem faz, que está lá na frente, como a gente acabou de ver. Tem a visão de quem administra na retaguarda. Tem a visão de quem prepara aqueles que irão. Tem a visão daquele que vê essas necessidades e tenta pensar em como alcançá-las. Todas essas visões, elas trabalham juntas num único objetivo: de que o Senhor seja glorificado e a sua obra seja conhecida entre os povos. Não existe uma visão que predomina sobre a outra. Não existe uma visão que é maior do que a outra. Todas têm o mesmo peso e a mesma importância. Todas são necessárias. Alguns podem dizer: mas sem o recurso financeiro ninguém faz missões. Mas também sem o missionário preparado é muito difícil fazer missões. Mas também sem o pessoal da retaguarda, que trabalha para dar suporte para eles que estão lá, também é muito difícil fazer missões. Mas também sem gente pensando em como esse projeto vai acontecer, é muito difícil. Então, todas estas visões, elas fazem parte de uma única caminhada. A caminhada da Igreja de Jesus na Terra, para glorificá-lo e torná-lo conhecido. Alguém já disse que a gente consegue medir a maturidade de uma igreja em missões quando ela compreende o equilíbrio que há entre essas quatro visões e dá peso a todas elas. E eu penso que nós estamos nesse estágio. Amadurecemos e temos todas essas visões presentes no andamento, na caminhada da Missão Desafio, em contextos tão diferenciados. Daqui a pouco você vai ouvir o pastor Alexandre falando da Europa. Lá ele não precisa de um barco barulhento como esse, que nós já andamos tantas vezes, né, pastor Maurício Neves? Que a gente já orou tanto dentro desses barcos, né? Não, lá é diferente. Mas essas visões precisam acontecer independente do contexto. E o que eu quero passar para vocês aqui é uma destas visões que complementa a que o pastor Maurício iniciou, que complementa todas as visões que estão sendo colocadas aqui, em termos de sustento, de treinamento, de preparo. É tudo junto. Tudo junto. Quem fala que não concorda, eu sempre respeito, mas eu sempre penso, está na hora de estudar um pouquinho mais, de se aprimorar melhor. E nós na missão, nós entendemos que nós trabalhamos com todas elas e damos peso a todas elas sob a liderança do nosso querido pastor Emerson. Então, esse primeiro slide, ele fala o que nós estamos reafirmando, que agora a Missão Desafio também é Brasil. Esse foi um trabalho que o pastor Emerson fez juntamente com o pastor Bergamin, já há vários anos, conversando, os dois, trabalhando, e chegamos esse ano a ver o fruto de todo esse trabalho, de toda essa visão. A missão agora também é Brasil. E aqui vale de novo a ideia do equilíbrio. Não é só lá e nem é só aqui. É aqui, é lá e até os confins da terra, de acordo com Atos 1:8. Amém? Passa o próximo vídeo, querido. Aqui eu queria fazer um pequeno retrospecto de missões com vocês no Brasil. Não sei se vai dar para ver esse mapa,
mas a gente percebe que desde o século XVI nós temos a primeira chegada dos missionários franceses, os conhecidos huguenotes, que vieram com os colonizadores franceses, principalmente no Rio e no Nordeste do Brasil. Depois nós vamos ver a chegada de outros missionários batistas, missionários presbiterianos, missionários luteranos, até chegar em 1910 com o aporte aqui dos missionários que vieram, na verdade, da Suécia, com escala nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos para o Brasil, o Daniel Berg e o Gunnar Wigren, que inauguram o movimento pentecostal. Mas em 1956, dá mais um clique aí, meu querido, começa aquilo que certa feita o Dr. Russell Shedd disse em um dos nossos seminários de crescimento de igreja, o maior movimento de avivamento que o Brasil já viu, que foi a Igreja, o Brasil para Cristo, através do missionário Manuel de Melo, um movimento que começa em São Paulo e se expande para o Brasil inteiro. Louvado seja Deus, nós estamos em todos os estados brasileiros, para a glória do Senhor. Isso não quer dizer que nós estamos em todas as realidades missionárias brasileiras, mas como o pastor Maurício disse, nós estamos a caminho. Nós não desistimos da visão de ganhar o Brasil para Cristo, ainda que agora ela está alargada, ganhar o Brasil e o mundo para Cristo, para a glória e honra do nome do Senhor. Eu gosto muito de história, porque história nos faz lembrar daqueles que pavimentaram o caminho através do qual hoje a gente pode trilhar. E nós temos na nossa obra muitos homens e mulheres que prepararam esse caminho para nós. Alguns deles ainda estão vivos, como o pastor Orlando Silva, pastor Ivan, pastor Bergamin, pastor Oswaldo Vale, pastor Maia lá no Maranhão, e outros que a gente poderia citar, que foram homens e que têm sido homens preciosos, mas outros que nós nem conhecemos. Se o pastor Maurício não falasse aqui do pastor Ivo, talvez você e eu já conheço ele, mas talvez muitos de vocês nunca ouviriam falar dele, mas ele está lá, junto com outros obreiros, fazendo a obra lá no Acre, em condições bem diferenciadas das nossas. Pode passar, querido, por favor. Eu gostaria de pensar com vocês naquilo que é a realidade da Missão Brasil. A Missão Brasil, ela não cancela a Força-Tarefa Nacional, ela não choca com a Força-Tarefa Nacional, elas têm objetivos diferentes. A Força-Tarefa trabalha com as convenções, dando apoio às convenções para a abertura das nossas igrejas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nas regiões mais carentes. A Missão Brasil, ela nasceu para atender esses 5 grandes desafios missionários: os indígenas, ribeirinhos, sertanejos, ciganos e quilombolas. Eu sempre falo dos ciganos. É uma realidade que a igreja brasileira precisa colocar o seu olhar sobre ela. São mais de 1 milhão de ciganos no Brasil precisando ouvir a palavra do Senhor. Não são mais importantes que os indígenas, não são mais importantes que os ribeirinhos, nem que os sertanejos, nem que os quilombolas. Igualmente, ponderadamente, equilibradamente, todos esses 5 desafios são importantíssimos. Pode passar, por favor? Para você ver a dimensão desses desafios, são cerca de 120 etnias indígenas ainda não alcançadas ou pouco alcançadas. Ribeirinhos, mais de 10 mil comunidades conhecidas sem presença evangélica. Sertanejos, do Nordeste, é claro, menos de 2% alcançados. Ciganos, como eu acabei de falar, 1 milhão de pessoas com escassa presença missionária. Se eu não estiver enganado, devemos ter hoje 50 missionários no Brasil atuando entre os ciganos. O Chumbinho está aí? O Chumbinho veio hoje aqui? O Chumbão, corre aqui, por favor. O Chumbinho é missionário entre os ciganos. Eu já apresentei ele uma vez numa dos nossos
simpósios. Ele é um dos poucos missionários que atuam. Eu acho que eu não errei falando 50 missionários, né? É por aí, né? Por aí. E ele trabalha com a etnia Calon, a etnia que ainda é muito nômade no Brasil, e a etnia que mais temos no Brasil. Deus abençoe pela tua vida, viu? Tem a presença de Josafá, que também trabalha com a gente. O irmão Josafá que está ali. Corre aqui, Josafá, vem cá. O irmão Josafá também, esqueci dele. Eu olhei e de longe eu não consegui enxergar direito. O irmão Josafá também é outro missionário que trabalha entre os ciganos, tudo do Brasil para Cristo, queridos. Tudo do Brasil para Cristo. Chumbinho de Arteiro Alvim. Josafá, você está onde agora, Josafá? Atibaia. Louvado que ele é cigano, às vezes também de igreja, viu, irmãos? Mas eles estão servindo a Deus, né? E ele falou que já comprou uma barraca, ele é chileno. E ontem você falou que esses caras são meio doidos. Conversa com esses dois aqui. Obrigado, viu, querido? Deus abençoe. Vai lá, vai sentar lá, vai. Glória a Deus. Irmãos, os quilombolas, quase 2.500 comunidades não alcançadas, esse número deve ser maior, porque o governo tem catalogadas perto de 3.500. Mas nós sabemos que esse número chega a mais de 5.000. É que elas não estão ainda catalogadas, identificadas. Então a necessidade quilombola é muito grande. Somando esses desafios, nós com certeza estamos falando de 10 milhões de brasileiros sem o Evangelho e possivelmente com muita dificuldade para receber o Evangelho por questões de distância geográfica, por questões étnicas, por questões de língua, porque essas etnias indígenas, os ciganos, têm língua própria, têm idioma próprio. Então, meus amados, chegou a nossa hora, como o meu querido amigo disse. Pode passar, querido? Nós estamos trabalhando com duas estratégias. A primeira é apoiar quem já está fazendo. Então, nós estamos apoiando, segura um pouquinho assim, querido, por gentileza. Nós estamos apoiando pela Missão Desafio, Missão Brasil, os ribeirinhos na região do Manaquiri, como nós ouvimos e vimos aqui, na região do Rio Solimões e agora no Rio Negro. Estamos apoiando o sertanejo no Nordeste, com aquisição de terrenos, com plantação de igreja. Em Minas Gerais, apoiando a construção de uma futura igreja e também um trabalho entre os quilombolas. E no Tocantins, que está nascendo mais uma igreja na cidade de Colinas. Eu vim de lá semana passada e nós vamos desenvolver todo um apoio nisso. E a segunda linha dessa estratégia é o desenvolvimento de projetos específicos da Missão Desafio, como vai começar com os quilombolas lá no Vale do Jequitinhonha, com o preparo de um casal de missionários que está vindo dos ribeirinhos do Amazonas para serem treinados pelo Alfa e depois reenviados de volta para aquela realidade. Meus amados irmãos, nós temos muito que fazer ainda. É claro que começamos agora com a Missão Brasil, aproveitando todo o know-how que a Missão Desafio tem ao longo desses mais de 30 anos, mas sabemos que o desafio brasileiro é bastante grande. Pode passar, em nome do Senhor. E nós temos duas vias de recursos. A primeira é a OMN. A OMN, a Oferta Missionária Nacional do Terceiro Domingo, é que subsidia tudo isso. Nós avançamos muito na participação das nossas igrejas na OMN. Hoje já passa de 60% das igrejas em todo o Brasil contribuindo com a oferta missionária do Terceiro Domingo. Você pode pensar, mas falta 40%. Mas a gente entende que nós já temos 60%. E nós vamos chegar lá. Amém? Nós vamos chegar lá. Então a OMN é uma dessas fontes. A outra são as igrejas. As igrejas que fornecem o material humano. As igrejas que mandam os alunos, os candidatos, para serem preparados no Alfa. As igrejas que já têm os seus obreiros lá, como na região do Manaquiri. É impressionante, irmãos, o que é feito ali. Eu pude, uma certa feita, visitar 5 comunidades lá. Meus irmãos,
Se aqueles irmãos não têm chamado e o amor à obra de Deus, eu não sei quem tem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles já estão fazendo, mas eles precisam de treinamento também. Então, essas são as duas fontes de recursos que a gente tem para a Missão Brasil, para a Missão Desafio no exterior. A OMN e as igrejas com seus candidatos, com seus obreiros e com as suas orações. Amém? Era isso. Vamos ficar de pé? Aplaudamos ao Senhor. Eu tenho procurado, assim, maneirar um pouco com essas questões estatísticas, estratégicas, porque eu sei que é meio cansativo, né? Eu gosto de ver estatística de tudo. Né? Eu, pastor Joel, a gente tem essa veia, né, Joel? A gente gosta disso, mas não é todo mundo que gosta, né? Então eu dou umas maneiradas assim, né? Porque precisa. Vamos orar pelo Brasil? Elevamos o nosso clamor agora pela nossa nação, Senhor. Há milhões de brasileiros que não sabem ainda o caminho da salvação. Que não sabem, Senhor, que há um único mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos usar para sermos, ó Deus, parte desta resposta do céu para esses desafios missionários no Brasil, entre os ciganos, os quilombolas, os sertanejos, os indígenas. Ó Deus querido, Deus eterno, conforme nós mostramos aqui. Que o Senhor possa, ó Deus, usar a igreja, o Brasil para Cristo, usar a Missão Desafio, Pai amado, no alcance, Senhor, destas vidas, e que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja conhecido, até que Tu venhas, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Nesses 2 minutos e 48 segundos que me restam, eu só queria dizer uma coisa para você. Nunca duvide do que Deus pode fazer com uma pessoa. Não procure nessa pessoa um perfil. Procure nessa pessoa um coração apaixonado por Deus. E ainda que esse coração ainda não esteja apaixonado por Deus, Deus Ele escolhe. Deus Ele levanta. Deus Ele capacita. Um dia eu fui pregar numa igreja e o pastor falou assim para mim: onde estão os meus obreiros? Eu não tenho obreiros. E eu disse para ele: o senhor tem sim. Não, não tenho. Tem. E no fundo da igreja, aquele dia foi muito interessante, tinha 5 moradores de rua. E aí eu falei para ele: e os seus obreiros ali? Ele disse: mas são moradores de rua. Eu sei. Mas você lembra de onde a gente veio? Você lembra quem a gente era? Tinha intimidade, amizade, para conversar isso, não no microfone, é claro. Ele ficou olhando. Passou um tempo, irmã Leonor, ele ligou para mim e falou assim: 2 daqueles são diáconos da igreja hoje. Então não fique procurando perfil, jeitão, cara, deve ter cara de missionário. Não. Porque Deus vai levantar no meio dos perseguidores um perseguido que vai fazer história na obra missionária e na teologia da igreja do Novo Testamento. Eu não nasci crente, nunca pensei em ser crente. Costumo dizer que se Jesus não tivesse me alcançado, eu já teria matado muita gente, já teria morrido.
Mas o Senhor olhou para mim e não viu o perfil de nada, Edson. A gente não tinha cara de nada. A gente tinha cara de não serve, não dá. Mas Ele olha e fala, vai ser meu. Eu vou usar esse cara aí. É torto, é esquisito, é doido, é tudo isso. Mas eu vou usar essa gente, tá bom? Olha, não joga fora, porque não. Deus abençoe. Obrigado. Que o Senhor seja glorificado.